construção e implementação de instrumento para consulta de enfermagem em lesões de difícil cicatrização em uma unidade de saúde. Os autores são Bruna de Oliveira, Isadora Bianchi, Mariana de Oliveira, Tiago Nascimento, Michele Garcia e Cília Zuccolotti. Trabalho apresentado ao terceiro Seminário de Tecnologias do Cuidado. O instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional de enfermagem e a documentação da prática profissional é o processo de enfermagem. A utilização dessa metodologia é importante para o direcionamento da assistência de enfermagem, porque ela contempla todo o desenvolvimento da linha de raciocínio, desde o histórico de enfermagem, passando pelo diagnóstico, avaliação e intervenções de enfermagem, e os resultados obtidos a partir das ações e intervenções realizadas na consulta. A promoção da assistência de enfermagem, pautada num método científico, como o processo de enfermagem, vai organizar a rotina dos enfermeiros, facilitando todo o registro e avaliação do cuidado que é prestado ao paciente, de forma a direcionar e melhorar a assistência que é prestada, proporcionando ainda autonomia ao enfermeiro no seu espaço de atuação. Sendo importante destacar a importância desse contexto para o paciente com lesão de difícil cicatrização, tendo em vista que é de extrema importância uma avaliação da evolução do paciente, os resultados obtidos a partir das intervenções que são realizadas, fazendo todo um panorama geral de acompanhamento desse paciente. O presente trabalho teve como objetivo criar um instrumento de registro padronizado entre os enfermeiros da Unidade Básica de Saúde, baseando-se na teoria de enfermagem das necessidades humanas básicas de Wanda Horta. A produção do instrumento de um registro de enfermagem capaz de nortear os profissionais enfermeiros da Unidade Básica de Saúde na consulta de enfermagem aos pacientes com lesão de difícil cicatrização foi o que nós procuramos fazer com esse trabalho. Foi realizado entre setembro e dezembro de 2022, na Unidade de Saúde de Santo Antônio, no município de Vitória, no Espírito Santo. O desenvolvimento do trabalho foi dividido em 4 etapas. A primeira foi a seleção da modalidade para a criação do instrumento. Então, após toda a discussão do grupo de acadêmicas com todo o corpo de enfermeiros da unidade de saúde e o professor orientador, foi selecionada a consulta de lesão de difícil cicatrização. Sendo assim, as ações se voltaram para que o registro das consultas de enfermagem seguisse todos os processos, todos os passos do processo de enfermagem, embasado nas teorias das necessidades humanas básicas de Wanda Horta. De forma que, durante todas as reuniões de discussão, foram propostas subdivisões relacionadas às necessidades psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais. Essa é uma foto de uma das reuniões que foram realizadas durante todo o processo de construção do instrumento. A segunda etapa foi a construção dos roteiros de forma propriamente dita. Primeiro foi feita uma consulta a protocolos disponibilizados pelo Ministério da Saúde, bem como pela Prefeitura de Vitória, e também artigos científicos em base de dados, para a gente poder compor as informações de forma específica e consistente que são necessárias para cada consulta de enfermagem. Foram incluídos trabalhos científicos publicados no período de 2010 a 2022, e para a busca foram usados os descritores em ciências da saúde, como atenção primária à saúde, processo de enfermagem, utilizando o operador booleano AND entre os descritores. Dessa forma, foram encontrados e utilizados para o trabalho 9 artigos. Para a produção do modelo de registro, os enfermeiros foram consultados com a finalidade de julgar a eficácia e aplicabilidade na prática clínica. Dessa forma, foi feito o envio do roteiro aos enfermeiros e ao professor orientador para uma leitura prévia e um levantamento de possíveis melhorias do instrumento. Em seguida, foi realizada uma reunião presencial com a participação dos enfermeiros, das acadêmicas e do professor orientador para a discussão dos pontos destacados durante cada leitura individual, visando o refinamento dos itens do instrumento. E diante de todos os levantamentos e consensos que foram realizados na reunião, foram feitas as modificações e finalizado o registro da forma que todos julgaram que fosse eficiente e eficaz, com embasamento teórico e aplicabilidade. O modelo foi composto pelas 5 etapas do processo de enfermagem, contendo perguntas norteadoras à construção do histórico de enfermagem,
3 diagnósticos de enfermagem baseados na classificação internacional para a prática de enfermagem e também resultados esperados e sugestões de intervenções de enfermagem relacionadas aos mesmos. A quarta etapa foi a implementação entre os dias 5 e 19 de dezembro de 2022. O roteiro foi aplicado tendo como método de avaliação os seguintes critérios: tempo de consulta, tempo de aplicabilidade, dificuldades e facilidades da aplicação e observações e anotações feitas pelas acadêmicas e pelos enfermeiros da unidade durante a aplicação do roteiro. O roteiro ele teve como tempo de aplicabilidade 14 dias corridos, e durante esse período foram realizadas reuniões com os enfermeiros para saber quais eram as considerações da experiência vivida. Dessa forma, foi possível observar como obstáculo o tempo médio das consultas, visto que algumas levavam mais tempo do que realmente deveriam durar. Isso se deu principalmente por conta das demandas de alguns pacientes, às vezes em terem mais queixas e considerações a fazer, e por ser um roteiro mais completo, onde é feito todo o processo de enfermagem do início ao fim, quando comparado aos que eram utilizados anteriormente. Além de ser um roteiro novo, um norteador novo que fugia um pouco da prática do dia a dia, tanto dos enfermeiros quanto das acadêmicas de enfermagem, então necessitando um pouco mais de tempo para poder observar cada tópico para que nada fosse esquecido. Já como ponto facilitador, era o fato de serem coerentes e manterem uma linha de raciocínio, por serem baseados na teoria de Van da Horta e também pautados no processo de enfermagem. Desse modo, até o presente momento, foram realizadas 10 consultas com os roteiros. A consulta feita pelos enfermeiros se tornou mais organizada, tendo em vista que, quando a consulta é baseada em um processo de enfermagem completo com suporte teórico, o cuidado se torna ainda mais organizado e completo. As informações não ficam perdidas, tudo fica muito bem interligado. Além disso, com a construção e a implementação dos roteiros, foi possível organizar o tempo dos enfermeiros para que o registro fosse completo, ou seja, contendo todas as etapas necessárias. Outro ponto de destaque é que os roteiros permitiram uma organização melhor do raciocínio clínico, tanto dos enfermeiros quanto das acadêmicas, melhorando a qualidade da assistência que é prestada à população. Sendo assim, diante do exposto, conclui-se que foi possível criar e implementar um instrumento de registro padronizado para ser utilizado nas consultas de enfermagem, baseado na teoria das necessidades humanas básicas de Van da Horta. Apesar do pouco tempo de aplicação, notou-se que o instrumento é um facilitador da execução das consultas de enfermagem, abarcando todas as etapas do processo, o que resulta em um registro de enfermagem eficaz. Percebe-se ainda que o instrumento contribuiu e continuará a contribuir às consultas de enfermagem realizadas pelos enfermeiros da unidade de saúde, sendo de grande valia para o âmbito profissional. O estudo possibilitou também uma maior experiência no assunto para as acadêmicas, contribuindo para a sua formação. Ainda, paciente e sociedade como um todo se beneficiam de uma assistência de enfermagem de qualidade quando ela conta com ferramentas que a potencializam. E quando falamos sobre a experiência para as acadêmicas, foi de grande importância, tendo em vista o tempo de estudo para a preparação de todos os roteiros, onde todas precisaram se debruçar nos estudos, em artigos, no estudo sobre o processo de enfermagem, sobre todas as necessidades envolvidas numa consulta com paciente de lesão de difícil cicatrização, para ter conteúdo teórico embasado na ciência e de forma bem completa para que todo o registro fosse realizado. Sendo assim, foi de grande importância para a formação acadêmica de todas elas, bem como para todos os integrantes da equipe de enfermagem da unidade de saúde, porque eles vão conseguir perpetuar, dar seguimento com esse tipo de registro, de forma a ter, durante muito tempo, um registro eficiente, um registro que cabe dentro do tempo disponibilizado pela prefeitura para cada consulta e que consiga ter todas as informações muito bem interligadas e completas. Ficamos por aqui. Agradeço a sua atenção até aqui nesse momento e essas são as nossas referências. Muito obrigada!